9 de julho, os mártires de Gorkum do século XVI. Quando no século XVI as heresias de Lutero e Calvino conseguiram insinuar-se pela Holanda, lá como na Alemanha e na Suíça, foram causadores de graves distúrbios. Os calvinistas rebelaram-se contra o governo do rei Filipe II, chefiados pelo príncipe de Orange, tomaram à força armada algumas cidades, entre estas a de Gorkum. O governador retirou-se para o castelo em companhia de alguns católicos, 2 párocos, 11 frades franciscanos e alguns sacerdotes seculares. Os calvinistas senhores que se fizeram da cidade forçaram o castelo à rendição. Esta se efetuou sob a condição, porém, de ser garantido livre regresso a todos. Os calvinistas, desprezando esta combinação, aprisionaram o comandante, todos os clérigos e 2 cidadãos, dos quais um foi enforcado imediatamente. Os sacerdotes eram de preferência alvo do furor calvinista. Maus tratos revezavam com ameaças de morte e finalmente foram todos metidos num calabouço subterrâneo. No dia de sexta-feira lhes deram a carne a comer. Querendo eles, porém, observar a abstinência, tiveram de suportar toda sorte de injúrias e sofrimentos. Ergueram em sua presença uma forca, ameaçando-os com morte, se não quisessem negar a fé no Santíssimo Sacramento. Ao vigário, padre Nicolau von Poppel, um dos bandidos, pôs arma na testa e berrou aos ouvidos: "Anda, padre, como é? Tantas vezes declarastes no púlpito que estavas pronto a dar a vida pela fé. Pois então dize, estás mesmo disposto?" O padre respondeu: "Dou a minha vida com muito prazer, se é em testamento da minha fé e principalmente do artigo por vós rejeitado, o da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento." Perguntado pelos tesouros que supunha estarem escondidos no castelo, padre Nicolau não soube dar informações a respeito. O calvinista lançou-lhe então uma corda ao pescoço, puxou-o de um lado para outro, até que caiu como morto. Chegara a vez dos franciscanos. Ao frei Nicásio Pique puseram o mesmo cordão ao pescoço, arrastaram-no à porta do cárcere. Lá chegado, meteram a corda por cima da porta e, puxando com força, suspenderam a vítima a altura considerável, para imediatamente a deixarem cair. Isto praticaram com diabólico prazer, afinal a corda arrebentou e o pobre padre caiu pesadamente ao chão, sem mais dar sinal de vida. Para verificar se estava vivo ou morto, os soldados trouxeram velas, queimaram-lhe a testa, o nariz, as pálpebras, as orelhas, a boca e finalmente a língua. Como o padre não desse mais sinal de vida, deram-lhe pontapés e disseram com ar de desprezo: "É um frade, que importa?" Mas o padre não estava morto, tanto que no dia seguinte os bandidos tiveram a sua satisfação de poder continuar as crueldades. Durante toda a noite, os padres estiveram entregues à sanha daqueles demônios em figura humana. Não havia nada que abrandasse o furor dos endiabrados hereges. Davam bofetadas nos religiosos com tanta força e brutalidade que lhes corria o sangue pelo nariz e pela boca. O padre Villevade, um venerável ancião de 90 anos, repetia a cada bofetada que recebia ejaculatório: "Deus seja louvado." Os algozes, sentindo-se fadigados de tanto bater, ajoelhavam-se diante dos padres e, entre risos de escárnio, arremedavam a confissão, proferindo nesta ocasião obscenidades e blasfêmias horríveis e asquerosas. Em outra ocasião, amarraram os religiosos 2 a 2 e obrigaram-nos a andar em fila, imitando procissão e a cantar o Te Deum. E tudo isto sob a algazarra satânica da soldadesca desenfreada. Depois, puseram dados nas mãos das vítimas para, assim, à guisa de jogo, tirar a sorte quem deles primeiro havia de subir à forca. O padre guardião exclamou: "Não se faz mister de jogo, estou pronto, porque já passei por esta delícia." Os católicos de Gorkum envedaram todos os esforços para libertar os prisioneiros. Para este fim, dirigiram uma petição ao príncipe de Orange. Os calvinistas, suspeitando qualquer reação, tiraram aos franciscanos o hábito e despacharam-nos, com os outros sacerdotes, na noite de 5 a 6 de julho, para Brielle, a residência do clerófobo conde Luman von Marck. Apenas se nega a fazer a descrição de tudo o que aqueles religiosos tiveram de sofrer, dos verdugos e do populacho fanático. Em Dorderechet estava à espera um navio que devia levá-los até Brielle. Antes do embarque, um bando de calvinistas arrastou os mártires a um lugar perto do rio, onde estava aparelhada uma forca.
Como cães raivosos, atiraram-se sobre as pobres vítimas, e o ar encheu-se de insultos e vitupérios como este: Eis a vossa igreja, ide, rezai a vossa missa. Em seguida, obrigaram-nos a passarem 3 vezes em volta da forca, sendo a última vez com os joelhos no chão, sob o canto da Salve Rainha. Enquanto os religiosos se puseram a obedecer esta ordem ridícula e estapafúrdia, choviam-lhes bengaladas e pedradas às costas. O padre vigário Jerônimo de Verte, vendo estas indignidades, não mais se conteve e disse: Que estou presenciando? Estive entre turcos e infiéis, mas coisa igual a esta eu nunca vi. Finalmente o triste cortejo chegou a Briel. Lá o esperava o conde Lum, com 2 pregadores da seita e alguns magistrados. Todos se empenharam para conseguir dos prisioneiros a renúncia à fé, em particular o dogma da real presença de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Foram baldados os esforços, os mártires unanimemente rejeitaram as propostas feitas e preferiram continuar na prisão. O cárcere que os recebeu era uma pocilga imundíssima. Uma ordem do príncipe de Orange de pôr em liberdade os prisioneiros não foi cumprida. O conde Lum, embriagado de ódio e vinho, mandou-os levar alta noite às ruínas do convento Rugem, que pouco antes tinha sido incendiado pelos calvinistas. Restara ainda o celeiro. O padre guardião foi lá mesmo enforcado, depois de ter animado os irmãos à constância. Depois deles, foram estrangulados todos os companheiros. O fanatismo dos calvinistas nem respeitou os cadáveres dos mártires, cortaram-lhes o nariz, as orelhas e levaram-nos como troféus de vitória nos capacetes e chapéus. Os católicos resgataram por muito dinheiro os corpos dos santos irmãos e transportaram-nos para Bruxelas. Clemente X beatificou-os em 1674 e Pio IX elevou-os à categoria de santos no ano de 1867. A memória dos mártires é celebrada na igreja no dia 9 de julho. Santos mártires de Gorkum, rogai por nós.